Olá a todos, somos acadêmicos da Faculdade Telemaco Borba e o nosso trabalho é sobre fadiga em estruturas. O nosso grupo é composto pelo Jonathan, Lucas, Matheus e Paulo. O nosso trabalho é sobre fadiga em estruturas e a definição dela é o seguinte: é o fenômeno de ruptura progressiva de materiais sujeitos a ciclos repetitivos de tensão ou de deformação. E também no estudo do fenômeno é a importância para que o projeto de máquina e estrutura, uma vez que grande maioria das falhas em serviço são causadas pelo processo de fadiga. Bom, estudo da fadiga. O estudo da fadiga é importante porque a grande maioria das falhas de componentes de máquinas em serviço se deve à fadiga. Apesar de todas essas precauções, é possível que, após algum tempo de uso normal, de repente, sem aviso prévio e sem motivo aparente, o produto simplesmente venha a falhar. Essa falha é típica de um fenômeno chamado fadiga. Tipos de cargas cíclicas. Na definição de fadiga, destacou-se que ela se deve a esforços cíclicos repetitivos, ou seja, aplicações de cargas alternadas e o número de ciclos necessário para produzir a ruptura. São vários os tipos de solicitações que levam à fadiga, como torção, tração, compressão, flexão e flexão rotativa. Na definição de fadiga, destacou-se que ela se deve a esforços cíclicos repetidos. De maneira geral, peças sujeitas à fadiga estão submetidas a esforços que se repetem com regularidade. A tensão cíclica mais comum é caracterizada por uma função senoidal, onde os valores de tensão são repetidos no eixo das ordenadas e o número de ciclos no eixo das abscissas. As tensões de tração são representadas como positivas e as tensões de compressão como negativas. Ciclos de tensão. A figura A mostra um gráfico de tensão reversa, assim chamado porque a tensão de tração tem um valor igual às tensões de compressão. No gráfico B, todas as tensões são positivas, ou seja, o corpo de provas está sempre submetido a uma tensão de tração, o que oscila entre o valor máximo e o valor mínimo. O gráfico C representa tensões positivas e negativas. Como no primeiro caso, só as tensões de compressão têm valores diferentes das tensões de tração. Propagação de trincas por fadiga. As regiões de maior solicitação mecânica são os pontos favoráveis para a nucleação e propagação de novas trincas. As tensões de compressão não geram propagação das trincas, já as tensões de tração são as responsáveis por esse fenômeno. Estágios da propagação de trincas. A propagação de trincas apresenta 3 estágios definidos. Primeiro estágio, trincas começam a se nuclear a 45 graus. Segundo estágio, a propagação se dá em uma direção perpendicular ao eixo de tensão. Apresenta estrias características correspondentes ao número de ciclos de carregamento. Causa deformação plástica. Terceiro estágio, a ruptura catastrófica da estrutura também com crescimento perpendicular ao eixo de tensão. Um pouco sobre as situações de trinca de fadiga no carregamento, a figura 6 apresenta o aspecto e a solicitação mecânica a qual está sujeita uma trinca durante um ciclo de carregamento cíclico. Inicia-se com carga zero, A, sendo a tensão de tração crescente até a tensão máxima C. Após esse ponto máximo, inicia-se pequenas cargas de compressão, D, aumentando até a máxima carga de compressão, E. Esse comportamento é característico de todos os materiais metálicos dúcteis, inclusive dos polímeros. Aspecto das trincas. As trincas formadas se propagam em cada ciclo de tensão, gerando as estrias, como na figura 7, até a instabilidade determinada pela mecânica da fratura, resultando no aspecto que pode ser visto na figura 8, onde se notam as marcas de praia. Nota-se claramente o ponto de nucleação das trincas, a área de propagação e a área de ruptura catastrófica.
Vida útil da estrutura. O acúmulo do dano provocado pela fadiga que leva à falha final é afetado por um número tão grande de variáveis que, em geral, é necessário testar a estrutura, seja em laboratório, seja no campo, para provar que ela é confiável. O término da vida útil de uma estrutura, por sua ruptura brusca, fica definido pelo fator de intensidade de tensão crítico, conforme estejamos em um estado plano de deformações ou não. A vida útil, entretanto, depende da velocidade de crescimento da trinca, desde um tamanho microscópico até o tamanho crítico requerido para a ruptura final. Estruturas que sofrem a fadiga. A grande maioria das estruturas de engenharia está sujeita à carga que são, de modo geral, variáveis no tempo, embora muitas vezes sejamos levados a crer que o carregamento seja estático. Em uma primeira observação, é lógico que o número de ciclos que o componente resiste depende do nível da solicitação, pois com uma maior carga dinâmica temos uma vida baixa, sensivelmente reduzida quando comparada com uma situação onde a solicitação cíclica é menor, o que leva a uma maior vida. Em muitos casos, a trinca que leva à falha não passa pelo período de nucleação, pois a peça possui trincas previamente existentes na forma de defeitos oriundos do processo de fabricação, ou mesmo pelo uso do equipamento. Esses defeitos podem ser, por exemplo, provenientes do processo de fabricação, como soldagem, fundição, forjamento, retífica, ou devido a um tratamento térmico inadequado, ou ainda devido a um ataque ao meio ambiente agressivo, que leva a uma corrosão na superfície do material. Por fim, essas foram nossas referências utilizadas em nosso trabalho. Obrigado.